Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, pare. O que eu vou te dizer não é para todos que estão ouvindo. É para você. Algo aconteceu na sua vida nas últimas semanas que você não tem palavras para explicar, mas que mudou a forma como você enxerga o seu próprio fardo. Você carrega uma pergunta há muito tempo, uma interrogação que ninguém ao seu redor consegue responder. E a exaustão física que você sente não é por falta de fé, mas por ter tentado carregar o mundo sozinho por tempo demais. Esta conversa é a resposta que você estava esperando. Ao final desta nossa jornada, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm aparecido na sua vida e o que eles realmente significam para o seu futuro imediato. Você vai entender o padrão oculto que tem impedido o que você tanto busca de finalmente chegar até suas mãos. E antes que este momento termine, eu vou pronunciar uma declaração específica sobre a sua vida. Uma palavra que é a única razão pela qual este conteúdo encontrou o seu caminho hoje. Você tem sentido ondas de emoção súbitas, um choro sem motivo aparente que chega no meio de uma tarde comum. Você tem percebido que conversas que antes pareciam normais, agora soam vazias, como se estivessem ecoando em uma sala onde você não habita mais. Você tem acordado na mesma hora, quase sempre na calada da madrugada, com a mente alerta e o coração inquieto. Às vezes, você sente como se estivesse vivendo um sonho que é mais vívido e real do que a sua própria rotina. Uma sensação estranha de que o mundo ao seu redor continua o mesmo, mas que algo profundo e invisível foi alterado na sua estrutura interna. Esses não são sinais de que você está perdendo o controle. São sinais de que você está sendo recalibrado. A exaustão que você sente não é uma derrota. É a confirmação de que você está saindo de um nível de resistência para um nível de recepção. O seu corpo e o seu espírito estão sentindo o peso da transição, porque o antigo recipiente que você ocupava já não é grande o suficiente para a nova medida que foi preparada para você. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Você não está mais sendo chamado para lutar, está sendo chamado para se posicionar. O ato de seus dedos digitarem esses 3 números é o seu espírito dizendo sim. É o menor dos acordos, mas é um acordo real com o que está mudando no mundo espiritual agora. Digite 888, o símbolo da abundância e do transbordamento, e então volte imediatamente para mim. A verdade que ninguém te contou é que a sua estratégia de vida, a forma como você aprendeu a conquistar as coisas, foi baseada na força e na repetição. Você foi treinado para acreditar que se você não segurar as cordas, tudo vai desmoronar. Mas a falha na sua estratégia atual é que você está puxando cordas que já não estão presas a nada. Você está se desgastando em rotas que foram planejadas para uma versão sua que já não existe. O seu sofrimento silencioso não vem do que você perdeu. Vem da sua tentativa insistente de segurar algo que já cumpriu o seu propósito. Imagine por um momento uma colheita que foi semeada em um solo fértil.
mas que ficou tempo demais sob o sol, esperando que o dono voltasse. O fruto está ali, maduro e pronto, mas como você nunca parou de trabalhar, nunca parou de tentar colher com as próprias mãos da maneira antiga, você não percebeu que a estação mudou. O seu sofrimento agora é apenas o choque entre a sua vontade de controlar e a vontade do destino de te entregar o que você já plantou. Você está tão acostumado a lutar pela sobrevivência que esqueceu que, para o seu nível atual, a provisão é um direito de nascimento, não um salário de esforço. Existe uma camada ainda mais profunda aqui, uma raiz que foi plantada lá atrás, na sua infância ou na sua história familiar, que te convenceu de que você não é digno de receber sem antes pagar um preço alto. É como se houvesse um mecanismo de segurança dentro de você, que toda vez que algo bom começa a acontecer, te faz buscar o próximo problema para resolver, apenas para garantir que você continue sentindo que está no comando. Mas o que você chama de prudência é, na verdade, a voz do medo que ainda não aprendeu a confiar. Você não precisa mais ser o protetor do seu próprio caminho. O caminho foi pavimentado por uma mão que conhece o seu nome e que sabe exatamente qual é o tamanho da sua capacidade de carregar o que vem a seguir. Quando você finalmente soltar essa necessidade de antecipar o desastre, quando você parar de verificar a cada 5 minutos se a porta ainda está fechada, você vai perceber que a porta nunca esteve trancada. Ela estava apenas esperando que você parasse de forçar para que ela pudesse se abrir naturalmente. O alinhamento que você busca não é algo que se constrói com as mãos, é algo que se reconhece com o coração. O tempo da sua colheita não depende mais da sua velocidade, depende da sua quietude. É na quietude que a nova frequência é ajustada. É no silêncio da sua mente que as ordens de mudança são processadas para a sua realidade. Deixe que essa declaração se torne a marca do lugar onde você agora se posiciona. O simples ato de escrever essas 3 palavras torna a sua decisão um marco permanente no seu próprio histórico. Digite com convicção, eu estou pronto, e em seguida retorne aqui para o centro da nossa conversa, porque o que vem a seguir é o que vai definir o restante da sua caminhada nesta estação. Você tem operado sob uma estratégia de vida que, embora tenha servido para te manter de pé até aqui, tornou-se obsoleta. A falha não está na sua falta de esforço ou na sua falta de dedicação. A falha está na tentativa de aplicar ferramentas de sobrevivência em um tempo que já não exige mais sobrevivência, mas sim expansão. Você tem carregado um mapa de um território que já deixou de existir. A sua estratégia baseava-se na antecipação do golpe, no preparo constante para a queda, na vigilância ininterrupta para que nada lhe fosse tirado. Esse comportamento que antes te protegeu, agora te limita, porque ele comunica ao universo que você ainda vive na escassez. Você se posiciona como quem está sempre à espera de uma crise, e por isso a crise acaba se tornando a única linguagem que a sua rotina reconhece. O diagnóstico é claro, você está tentando construir um palácio usando as mesmas técnicas de quem constrói uma trincheira. Considere a metáfora da colheita interrompida. Imagine um campo vasto onde você passou anos semeando, regando e cuidando com a sua própria energia, suor e lágrimas. Você fez a sua parte. Você cumpriu cada etapa com uma disciplina que poucos conseguiriam manter. No entanto, quando o tempo da colheita chegou, você, temendo que os pássaros ou as tempestades levassem o que era seu, decidiu continuar segurando o arado, continuar cavando, continuar lutando, como se a semente ainda precisasse ser plantada. Você esqueceu que, em algum momento, a semente deixa de ser um projeto e se torna um fruto. A sua demora na recompensa não ocorre porque o destino foi cruel, mas porque você se tornou tão íntimo da luta que não consegue se reconhecer no momento do repouso. A colheita está madura,
Os frutos estão pesados nos galhos, mas você continua girando em círculos, tentando arar um solo que já entregou tudo o que podia. Respire fundo. Sinta o peso saindo dos seus ombros conforme essa verdade se instala. O que estamos fazendo aqui não é uma mudança de hábitos, é uma mudança de natureza. Você está saindo do ciclo do esforço, onde cada pequena vitória precisava ser arrancada com dor para entrar na frequência da recepção. A recepção não é passividade. A recepção é a postura de quem entende que o trabalho pesado já foi feito e que agora é o momento de permitir que o fruto caia no seu colo. Pare de forçar a porta. Pare de empurrar o rio. A água já está fluindo na direção certa e a sua tentativa de nadar contra apenas te cansa, desperdiçando a energia que você deveria estar usando para colher os benefícios da sua nova fase. Você não precisa mais justificar a sua existência através do cansaço. Você não precisa mais provar o seu valor através da exaustão. A sua dignidade é inata. Ela não aumenta quando você sofre e não diminui quando você descansa. O novo estado de ser exige que você solte as rédeas e confie no fluxo. Confie no que você plantou. Confie no tempo que você investiu. Confie que a colheita, que por tanto tempo pareceu um sonho distante, agora é a sua realidade imediata. Se você compreende que esta mensagem tocou no âmago do que você precisava ouvir, permita que o seu gesto de concordância seja como um amém sem palavras. Não o faça por métrica, não o faça por necessidade de atenção, mas como um selo espiritual, um reconhecimento silencioso de que a verdade foi pronunciada e que o seu espírito a recebe como uma orientação definitiva para os seus próximos passos. Aquele simples toque é o seu registro de que, a partir de agora, as regras da sua caminhada foram alteradas pelo entendimento da sua própria abundância. Existe alguém no seu caminho, alguém que habita a sua mente agora mesmo, enquanto você assimila tudo o que estamos tratando aqui. Existe uma pessoa que precisa desesperadamente desta mesma mensagem nesta noite. Pense nela. Talvez seja aquela pessoa que tem trabalhado muito mais do que todos ao redor, mas que, ainda assim, observa as portas permanecerem fechadas, como se o esforço fosse invisível para o universo. Talvez seja alguém que carrega um silêncio profundo, um tipo de exaustão que ninguém consegue explicar ou nomear. Alguém que parece estar sempre à beira de um colapso, mas que mantém a postura firme apenas por dever. O rosto dessa pessoa está aparecendo diante de você não por acaso, mas por uma convocação. Envie esta mensagem para ela agora. Envie como uma entrega de um suprimento vital. Da mesma forma que esta revelação foi trazida até você por um agendamento divino, você agora se torna o instrumento para que essa mesma verdade chegue até quem está sofrendo em silêncio, precisando entender que o ciclo de esforço excessivo chegou ao seu término. Respire mais uma vez. Sinta como o ar preenche seus pulmões de maneira diferente agora, como se o oxigênio estivesse mais leve, mais carregado de possibilidades do que quando começamos esta conversa. Antes de prosseguirmos para o encerramento, quero que você firme a sua posição. Quero que você tome posse da identidade que foi revelada durante esta jornada. Não como um desejo, não como uma esperança distante, mas como uma confirmação absoluta. Digite lentamente, sentindo cada letra, permitindo que a ponta dos seus dedos sinta o peso dessa afirmação. O acordo que se formou entre o seu espírito e a clareza deste momento é algo que você vai carregar e a partir do qual você passará a viver durante toda esta nova estação da sua vida. Deixe que essa declaração ecoe. Você é o escolhido. Você é o que foi separado para entender que a luta não é a sua identidade eterna. Você é o que foi comissionado para abandonar o peso desnecessário e abraçar a leveza que te foi preparada.
Você é o enviado, aquele que agora porta a chave da própria liberdade, não para trancar as portas atrás de si, mas para mantê-las abertas para todos aqueles que ainda estão presos no labirinto que você acaba de abandonar. Esta é a marca do seu novo tempo. O fardo foi retirado, a visão foi restaurada, o caminho está claro à sua frente. Cada passo que você der a partir deste instante não será mais um passo de tentativa e erro, será um passo de quem caminha sobre um terreno firme que já foi preparado e pavimentado para o seu sucesso. Sinta essa paz, sinta essa prontidão. Permaneça nesse estado de reconhecimento total do que foi revelado, mantendo a quietude que permite que a transformação se torne permanente. A autoridade que te foi dada não é para ser exibida, é para ser exercida na mansidão de quem já não tem mais nada a provar para o mundo. O seu valor é inquestionável. A sua jornada é protegida. O seu tempo chegou. Você sente a mudança no ar, não é? Aquele peso que antes parecia uma montanha inabalável sobre os seus ombros começou a se dissolver. Durante anos, você acreditou que o esforço era a única medida da sua dedicação. Você acreditava que, se doesse, se fosse difícil, se exigisse de você um sacrifício quase insuportável, então, e somente então, você estaria no caminho certo. Mas olhe para trás, observe o rastro de exaustão que você deixou e pergunte-se honestamente o quanto desse esforço trouxe o fruto que você tanto buscava. Você estava operando sob uma lei antiga, uma lei que exige que você se quebre para provar que é digno de uma recompensa. Eu estou aqui para te dizer que essa lei não rege mais a sua vida. O que você tem experimentado, esses momentos de clareza súbita, onde você enxerga que a sua luta não está produzindo o resultado esperado, não é um erro de percurso, é uma intervenção. Se você tem acordado repetidamente durante a madrugada, sentindo uma urgência que não consegue explicar, ou se tem visto certos padrões numéricos se repetirem em lugares inesperados, saiba que isso não é uma coincidência. É o seu sistema de navegação espiritual recalculando a sua rota. Você não está mais sendo guiado pela força do seu braço. Você está sendo guiado pela precisão do seu destino. Muitas vezes, esses sinais aparecem quando você está prestes a transbordar, quando a sua capacidade de reter o antigo esgotou. Digitar esses 3 números é a sua forma de dizer sim para essa nova frequência de abundância que está buscando o seu endereço. Não pense no significado lógico, apenas deixe que os seus dedos façam o reconhecimento. Digite 888 e depois retorne para mim. O que você tem vivido, essa sucessão de portas fechadas, não é uma punição. É uma proteção contra caminhos que não comportariam quem você está se tornando. Você tentou construir uma casa sobre um alicerce que já estava em processo de demolição, mas você não viu, porque estava ocupado demais tentando sustentar o teto. O seu diagnóstico, se formos olhar com a clareza de quem enxerga a estrutura completa, é que você estava tentando colher em um solo que ainda estava em tempo de plantio. A sua colheita foi interrompida não porque ela não existia, mas porque ela precisava de um tempo de maturação que você não estava disposto a dar, pois o seu medo de não ter o suficiente era maior do que a sua confiança na estação correta. Imagine um pomar onde as raízes das árvores precisam descer muito mais fundo para encontrar a água necessária para aguentar o calor do verão. Você esteve na fase da raiz. O mundo não viu nada. Os seus vizinhos não viram nada. E talvez até você mesmo tenha se sentido estagnado. Mas embaixo da superfície, a vida estava se expandindo de uma forma que a sua mente consciente não conseguia captar. Esta é a metáfora do seu momento atual. A colheita não foi perdida, ela foi apenas guardada para o tempo em que você pudesse carregar o peso do que ela traria.
Se você compreende que o atraso não foi uma negação, mas um preparo, e se esse reconhecimento trouxe um alívio quase palpável, digite as palavras: "Eu estou pronto agora". O ato de declarar isso faz com que a sua mente consciente se alinhe com a sua verdade mais profunda. É o selo da sua prontidão. Digite "Eu estou pronto" e volte para o que estamos construindo. Agora, precisamos falar sobre a transição. Você passou a maior parte da sua vida sendo o executor, o que planeja, o que empurra, o que carrega. Mas existe um nível de existência onde você não é mais o executor. Você é o recipiente. A mudança que você sente não requer que você faça mais. Ela requer que você se torne disponível para receber o que já está disponível para você. É um desaprender de tudo o que te disseram sobre a necessidade de lutar por cada migalha. Quando você solta a corda que estava segurando com tanta força, perceba que ela não estava prendendo nada além do seu próprio braço. Você pode baixar as mãos. A proteção que você buscava através do seu próprio esforço agora está sendo providenciada pela mesma força que mantém o universo em movimento. Talvez você ainda olhe para o lado e veja pessoas que parecem estar correndo na mesma direção, mas com uma facilidade que te causa estranheza. Não se compare. Elas estão em outra estação. A sua, a que começa agora, é a estação da recepção. É a época em que as sementes que você plantou em silêncio, durante os seus anos de maior dor, finalmente encontram a luz. Não há nada para consertar. Não há nada para provar. Existe apenas a necessidade de se manter em quietude, para que o que é seu possa chegar sem ser repelido pela sua ansiedade. Se a mensagem que estamos construindo aqui hoje, esse reconhecimento do seu valor intrínseco, fez sentido para o que você já sentia dentro, deixe que o seu like seja o seu amém, sem palavras. Não é sobre métrica, é sobre o seu acordo com a verdade que foi nomeada aqui. É o seu selo silencioso de que sim, isso é real. Existe alguém na sua vida, alguém que, enquanto eu falava, surgiu na sua mente como um flash de reconhecimento. Talvez seja alguém que você vê se esforçando além do limite. Alguém que tem um brilho nos olhos que o mundo tem tentado apagar. Ou aquela pessoa que carrega uma sabedoria silenciosa, mas está exausta de esperar que a vida reconheça quem ela é. Essa pessoa não está na sua mente por acaso. Ela faz parte da sua jornada de expansão. Envie este conteúdo para ela, não como quem indica algo comum, mas como quem entrega uma chave. Você está sendo o mensageiro da clareza que ela precisa para não desistir. Este é o seu papel agora. Levar a luz para quem ainda está no escuro da própria luta, sabendo que ao fazer isso, você está reafirmando a sua própria posição de quem já atravessou o deserto. Sinta agora o ambiente ao seu redor. A quietude que você sente não é vazio, é a presença de algo que finalmente encontrou espaço para entrar. A sua vida está passando por um rearranjo. Coisas que estavam fora de lugar começam a se encaixar sem que você precise mover um dedo. Relacionamentos que eram drenos de energia estão se afastando naturalmente, sem a necessidade de conflitos ou explicações dolorosas. Pessoas que são o suporte que você precisa começam a aparecer, não por esforço seu, mas por atração da nova frequência que você emite. Você se tornou um ímã de propósitos e de paz. Não se assuste com o silêncio. Não tente preencher os espaços com a velha agitação. O silêncio é onde o seu novo eu está sendo desenhado. Cada minuto que você passa sem tentar controlar o resultado é um minuto a mais de poder que você ganha sobre o seu futuro. O que é seu? O que foi desenhado especificamente para a sua assinatura vibratória não tem como passar por você. Ele reconhece você, assim como você agora está começando a reconhecer a si mesmo. O cansaço que você sentia não era físico, era a resistência de tentar ser algo que você não foi criado para ser.
Agora você está se permitindo ser quem você sempre foi, mas que por medo ou por necessidade de aprovação você havia enterrado. O seu eu verdadeiro é magnético, é calmo e é infalível. A partir de hoje, você não caminha mais em busca de algo externo. Você caminha a partir da plenitude que já habita no seu centro. A resistência que você enfrentou durante anos não foi um castigo, mas uma forja. Quando as portas se fechavam e os caminhos pareciam intransponíveis, o que estava acontecendo, na verdade, era o ajuste das suas rotas para impedir que você alcançasse destinos que não tinham o tamanho da sua capacidade real. Você tem tentado forçar resultados baseados em métricas que outros definiram para você, mas a sua frequência exige um terreno muito mais elevado. Existe um padrão de repetição que você conhece bem, o momento em que quase alcança o que deseja, mas algo externo interfere, ou o fôlego acaba logo antes da linha de chegada. Isso não é falta de sorte. É a prova de que você não foi desenhado para as migalhas que o esforço humano consegue colher sozinho. O seu processo é de recepção, não de perseguição. Enquanto você mantiver os punhos cerrados tentando segurar o controle, a colheita que já está madura para você não consegue ser depositada em suas mãos. É como tentar segurar água com as palmas voltadas para baixo. Quanto mais você se esforça, mais ela escorre pelos vãos dos seus dedos. A verdadeira virada de chave, o momento em que a escassez se torna abundância, acontece quando você relaxa o corpo e abre a postura da sua alma. Você não precisa mais lutar contra o fluxo do tempo, pois o tempo agora trabalha a seu favor. Aquilo que você esperou por décadas, aquelas respostas que pareciam estar atrás de um vidro blindado, estão agora vindo ao seu encontro com uma aceleração que vai lhe causar espanto. Você não é mais o órfão buscando um lugar no mundo. Você é o herdeiro que finalmente compreendeu que o palácio inteiro já estava esperando pela sua chegada. O que você passou, todas as noites mal dormidas e as orações que pareciam ser respondidas com silêncio, foram o processo de esvaziamento necessário para que o novo pudesse habitar em você sem resistência. Não há mais necessidade de provar nada para ninguém, nem de se justificar perante quem não tem a capacidade de enxergar a sua essência. O seu valor não está no que você produz, mas na luz que você emana. E essa luz é o que atrai tudo o que você necessita para cumprir o seu propósito. A partir de agora, a sua única tarefa é manter a sua sintonia alta, livre dos ruídos do passado e das expectativas alheias que sempre tentaram moldar a sua caminhada. O que vem a seguir não precisa ser planejado com ansiedade, pois o plano já foi desenhado nas esferas que sustentam a sua própria existência. Você está sendo posicionado. O que parecia estar atrasado, na verdade, estava apenas esperando você atingir a maturidade necessária para sustentar a bênção sem se perder. O deserto terminou. A terra prometida não é um lugar para onde você viaja. É o estado de espírito para o qual você despertou agora. Sinta como o peso dos seus ombros se dissipa ao entender que a responsabilidade de realizar o impossível nunca foi sua, mas sim de quem colocou esse desejo tão ardente no seu coração. Você apenas precisava aprender a pedir, a receber e a confiar que o que foi prometido antes da fundação dos tempos não falha. Siga, mas não siga correndo. Siga caminhando na certeza de quem já possui a chave de cada porta que encontrar. Se algo em tudo o que compartilhamos aqui hoje tocou a ferida que você ainda tentava esconder de si mesmo, saiba que essa ressonância é a prova de que a sintonização foi completa. Deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Um gesto silencioso de concordância que sela o reconhecimento deste momento, sem precisar de explicações ou de validação externa. Sinta por um instante a paz que advém da rendição.
Existe alguém que, neste exato momento, veio à sua mente enquanto eu descrevia o processo de exaustão e a busca por um propósito que parece nunca chegar. É aquela pessoa que trabalha arduamente, que mantém o silêncio diante da incompreensão dos outros e que carrega no olhar um cansaço que nenhum descanso físico consegue curar. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, mas como uma entrega. Talvez você seja o canal que a vida escolheu para dizer a ela, através de você, que o ciclo de luta finalmente alcançou o seu ponto de conclusão. Antes de encerrarmos, quero que você tome fôlego uma última vez. Sinta a gravidade da sua própria presença. Escreva agora, aqui abaixo, a frase "Eu sou o escolhido". Não o faça como quem pede algo, mas como quem assina um decreto. É o seu selo pessoal, a marca que você deixa na sua própria jornada para confirmar que a transição que descrevemos não é teórica, mas uma realidade que você habita a partir de agora. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado, está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.